Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro bimestre. O objetivo da nossa aula hoje é a revisão da avaliação de saúde do adulto do segundo bimestre. Então vamos dar início à nossa revisão. A primeira pergunta é um estudo de caso clínico que ressalta a patologia relacionada à DPOC, com o diagnóstico médico de DPOC. Então, aqui está descrito que é um paciente de 27 anos, ele é casado, analista de sistemas, é natural de Cianorte, então tem um índice de massa UMC de 30 a 40, né, não tabagista nem etilista, né, então ele teve um aumento de temperatura corporal, tosse produtiva, mialgia e rinorreia há 3 dias. Recebeu medicação para os sinais e sintomas, teve aconselhamento de repouso relativo domiciliar, né? E evoluiu nos 5 dias seguintes, sem melhora clínica. Então, voltou a procurar atendimento médico, né, onde foi examinado e submetido a estudo radiológico, com a imagem do tórax, onde revelou que a opacidade do lobo pulmonar inferior direito. Então, estava descritos os sinais e sintomas, PA 120/80, temperatura 38, respiração 40 respiração por minuto, frequência cardíaca 73. Saturemia de pulso, então teve 65% em ar ambiente, 85% com auxílio de oxigênio e máscara facial. Então, diagnóstico TPOC. A pergunta foi: pontue os sinais de gravidade e comorbidade da doença. Então, a resposta, eu coloquei aqui 2 respostas dos alunos que foram consideradas corretas. Então, primeiro, ele descreveu a patologia e foi relatando os sinais e sintomas e as comorbidades de uma forma de texto. Então, ele colocou que a DPOC é caracterizada pela obstrução da passagem do ar nos pulmões, os sintomas podem ser de bronquite ou enfisema pulmonar. A bronquite se dá pela inflamação da mucosa, dos tubos brônquicos, e o enfisema é a destruição dos alvéolos que realizam a hematose. Então, na DPOC, a diminuição da circulação de O2, né? E com isso, foi o caso do RSN, né? Onde ele chegou à unidade hospitalar saturando 65. O DPOC, pela falta de CO2, libera substância inflamatória pelo corpo, considerando um aumento da temperatura corporal. O mesmo leva a broncoespasmo, onde podem ser evidenciados pela frequência respiratória. O mesmo é responsável pela tosse produtiva, rinorreia e mialgia. E uma outra resposta está relacionada, o aluno colocou descrevendo o que são sinais de gravidade, a comorbidade da doença. Então, colocou aqui que uma das comorbidades da DPOC são a bronquite crônica, ressaltou que é a bronquite crônica, falou do enfisema pulmonar, ressaltando o que acontece, as alterações do enfisema pulmonar, e também ressaltou ou como uma comorbidade a cor pulmonar, né? Destacando também sobre as reações que acontecem na cor pulmonar. Okay? Então, assim, ela colocou no final, o aluno colocou no final, que a DPOC é a limitação do fluxo de ar provocada por resposta inflamatória às toxinas, né, inalatórias. Logo, os pacientes com DPOC têm reserva pulmonar funcional deprimida. E o principal fator que descompensa a infecção é justamente a infecção respiratória bacteriana e viral. Então, essas 2 respostas estão corretas. Então, teve alunos que descreveu, como na primeira resposta, e teve aluno que foi relatando item por item, separando sinais de gravidade e comorbidade. Então, as 2 respostas foram consideradas corretas. Questão 2, também é um estudo de caso clínico. Nesse estudo de caso clínico, ressaltou-se a doença celíaca. Tá? Então, o estudo de caso clínico traz que é um paciente de 33 anos, né, sexo feminino, nos últimos meses teve uma dor abdominal intensa, né,
e diarreias frequentes após as refeições. E no exame físico, o paciente estava em bom estado geral, lúcido orientado, deambulando, tá? Apresentando defesa à palpação abdominal, principalmente no quadrante inferior do abdômen, em hipocôndrio direito e esquerdo. Então, foi encaminhada à unidade de internação para a reabilitação. Então, fez lá uma ultrassom, fez a colonoscopia. Então, se identificou-se na colonoscopia o duodeno apresentando bulbo de configuração anatômica e mucosa exibindo nodosidade moderada. Na segunda porção, sem alterações, foi realizada a biópsia duodenal para investigação e atrofia completa de vilosidade nas amostras, porém, sem deposição de colágeno na mucosa. Então, os achados compatíveis desses dois exames foram justamente a doença celíaca. Foram duas questões: indique e descreva a fase clínica da doença celíaca apresentada nesse quadro, nesse estudo de caso clínico. E elabore um plano de cuidado domiciliar para a orientação na alta domiciliar. Então, aqui coloquei foi considerada uma resposta correta, que qual fase que está a fase clínica da doença, a fase latente. A fase latente da doença celíaca é identificada através da biópsia jejunal. E nessa fase, o paciente consome o glúten. E essa forma se diferencia das outras clínicas porque nela o paciente pode apresentar atrofia, né, vilosidades intestinais, e essa atrofia pode ser revertida com a retirada do glúten. E a resposta B? Então, foram vários planos de cuidados, eu selecionei um plano de cuidado para apresentar para vocês como certo. Então, aqui, o principal intervenção relacionada a esse plano de cuidado à alta seria realmente orientar sobre a retirada do glúten de sua dieta, orientar sobre a substituição dos alimentos, em relação ao preparo, separar essa preparação dos alimentos em outro utensílio, né? Não pode ser no mesmo utensílio que é utilizado para preparar um arroz, um alimento que tenha o glúten. Então, essa também seria uma outra orientação. Orientar o paciente a buscar assistência especializada, né, para realizar suplementação alimentar e vitamínica. Uma outra orientação é que orientar esse paciente, encaminhar esse paciente a uma consulta com psicólogo, né? Ter esse acompanhamento é importante, né? Porque a maioria dos alimentos hoje tem glúten e é uma dificuldade essa reabilitação, essa reeducação alimentar. Okay? Então, essas duas respostas foram consideradas corretas. Questão 3. Na questão 3 também é o estudo de caso. E nessa questão, traz um paciente com patologia AVE isquêmico. Então, ele traz informações lá desde a idade, o sexo, a procedência, hipertenso, diabético, não consegue movimentar a mão, né, segundo o relato, e fraqueza em membro superior direito e perna no membro inferior direito. Sofreu episódios de AVE no dia 10 de março, em seu domicílio, onde foi encaminhado ao ambiente hospitalar. Né? Ficou internado em torno de 20 dias. Depois da alta, sofreu novamente cefaleias intensas e levou a nova internação por mais 10 dias. Possui o diagnóstico de AVE isquêmico e hemiparesia completa de predomínio braquial à direita. No exame físico apresenta disfagia, dislalia e dificuldade na deambulação. Então, as duas perguntas destinadas a esse estudo de caso clínico foi: explique a fisiopatologia do AVE isquêmico e destacar a conduta adequada do enfermeiro da estratégia de saúde da família. Então, foi considerado resposta correta,
Então, a primeira pergunta era para descrever o que é o AVE isquêmico, o que acontece, as intercorrências e alterações fisiológicas. Então, é quando ocorre a perda súbita da função cerebral, derivada da diminuição do aporte sanguíneo para uma região do cérebro devido à oclusão completa ou parcial da luz do vaso. Essa oclusão pode ser resultante do trombo, anomalia dos vasos, alterações cardíacas, que levam ao bloqueio desse fluxo sanguíneo, gerando hipóxia. Há diversos fatores de risco, como hipertensão arterial sistêmica, doença cardiovascular, hiperlipidemia, diabetes mellitus, obesidade, tabagismo, anticoncepcionais e consumo de álcool. Na questão B, então era para fazer o quê? Uma conduta, né, fazer as intervenções e descrever, implantar essas intervenções para que esse paciente possa implantar essas intervenções em casa, né? Então, orientar a família, oferecer alimentos pastosos e líquidos, né? Ele tem lá uma disfunção na deglutição, tem também uma alteração da sua fala, orientar sobre a importância da deambulação para o paciente, orientar sobre a importância dos exercícios de fortalecimento e recuperação da força muscular, estimular a visita de amigos e familiares, justamente voltado para a saúde mental desse paciente, o equilíbrio emocional dele. Um outro item importante também que foi ressaltado aqui é orientar a família para preparar o ambiente domiciliar, retirando o tapete, né? E um outro instrumento que foi colocado aqui de importante, né, ressaltado aqui de importante, é utilizar a escala ambiental de risco de quedas, né? Que nós, enfermeiras, estamos aptos para isso, ok? Então, esses foram as consideradas as respostas corretas, tá? Nós tivemos várias condutas que também foram consideradas, que eu não destaquei aqui, ok? Pergunta 4 também fala de estudo de caso clínico. Nesse estudo de caso clínico aqui, focou-se mais na patologia de gastrite e constipação intestinal. Então, a pergunta era descrever 6 diagnósticos e intervenções de enfermagem. Então, coloquei como resposta correta. Nós tivemos vários tipos de diagnósticos, mas um dos principais estão aqui: dor crônica, volume líquido insuficiente relacionado à ingesta de líquido, a motilidade gástrica disfuncional relacionada a alterações dos hábitos alimentares, a constipação, o conforto prejudicado relacionado ao controle situacional insuficiente, né, que é a sensação de desconforto e sintomas de sofrimento, o risco de glicemia instável, caracterizada por perda de peso excessivo e ingestão alimentar insuficiente. A prescrição de enfermagem, realizar e manter a VP com AB18, observando presença de sinais flogísticos para reposição volêmica, adequada matutino, MTN, ofertar 200 ml de água a cada 2 horas para hidratação e estímulo a eliminações fecais. Então, colocar o horário, orientar o paciente sobre a importância do consumo de alimentos ricos em fibras para melhorar o quê? A motilidade gastrointestinal, manhã, tarde, noite, verificar a anotação dos sinais vitais a cada 4 horas para monitoramento do quadro clínico, proporcionar medidas de conforto ao paciente para alívio da dor e demais sintomas apresentados, e ofertar dieta branda e suporte nutricional a cada 3 horas para aporte nutricional adequado e controle glicêmico. Então, essas foram algumas, nós tivemos mais, desde motivar em relação à deambulação, a ingesta hídrica, okay? Que também foram consideradas uma prescrição de enfermagem. Questão 5. Na questão 5, né, ressaltando anatomicamente, todo o estômago encontra-se abaixo do diafragma da cavidade abdominal. A patologia hérnia de hiato caracteriza pelo deslizamento de uma porção do estômago para o tórax, através da
do hiato do diafragma. O tipo mais comum de hérnia de hiato é a hérnia por deslizamento e a forma menos comum é a hérnia paroesofágica. Uma hérnia de hiato de pequenas dimensões habitualmente não resulta em sintomas. Em tamanhos maiores, pode causar alteração dos mecanismos de proteção contra a passagem do ácido gástrico para o esôfago, causando sintomatologia de doença do refluxo esofágico. Pontue os sinais e sintomas característicos em pacientes com hérnia de hiato e cite o principal tratamento para o prognóstico favorável do paciente. Então, sinais e sintomas característicos são os arrotos, que é eructações, azia, sensação de vômito, refluxo do ácido gástrico, a dor semelhante à dor da angina. O principal tratamento para o prognóstico seria a cirurgia fundoplicatura de Nissen. E a reconstrução da função do esfíncter esofágico inferior através da confecção de uma válvula utilizando parte do estômago. Em alguns pontos cirúrgicos, impedindo que a porção do estômago seja o que desloque para o tórax. Então, essa seria a resposta correta. Além disso, entra aqui também como o ínter que foi considerado além da cirurgia, do procedimento cirúrgico, a mudança dos hábitos alimentares. Na questão 6, nós falamos das hemorroidas, né? Então, colocamos aqui que as hemorroidas são conchins vasculares do canal anal e formados por espaços vasculares, sinusoides. A doença hemorroidária, quando existem os sintomas relacionados à sua presença, sendo prevalente em pessoas em idade de 45 a 65 anos, tendo como principal causa o esforço evacuatório repetitivo, que determina o estiramento do tecido de sustentação. Então, aqui eu dei algumas alternativas, de 1 a 5. Então, falando sobre as hemorroidas, a primeira alternativa foi: as hemorroidas são classificadas como externas, localizadas nas extremidades inferior do canal anal, abaixo da linha pectínea. Internas, localizadas acima da linha perianal. E podem ser exteriorizada ou mista. Apresenta tanto o componente externo quanto o interno. A alternativa 2. A sintomatologia ocorre com a presença do sangramento, sendo um sintoma comum, intermitente e pequena quantidade. Embora não seja muito frequente, o paciente pode, algumas vezes, apresentar anemia importante. Alternativa 3. O diagnóstico da doença hemorroidária é somente clínico. Além dos sintomas, é importante questionar ao paciente sobre o funcionamento intestinal, ingesta de fibras e hábitos de higiene. 4. Uso de analgésico injetável, lidocaína, no tecido hemorroidário ligado reduz o desconforto após procedimento de ligadura. 5. Em crise hemorroidária, o tratamento pode ser conservador, com analgesia, banho de assento, alimentação rica em fibras e ingesta hídrica. Então, assinale a resposta correta e justifique 2 alternativas incorretas. Né? Então, a alternativa correta aqui é a alternativa D. Então, a afirmativa 1, 2 e 5 estão corretas. Então, qual é a justificativa? Na 3 é falsa por quê? Porque não é somente clínico. Né? Pois o diagnóstico é clínico e também baseado na anamnese, exame físico do paciente. A 4, por que ela é falsa? Porque a lidocaína reduz o desconforto após a ligadura tripla, o que não ocorre. Nós temos o que? Ela, para que isso aconteça,
precisa ser utilizado outros tipos de procedimentos para redução total ou parcial dessa dor, para alívio dessa dor. Então, essa é a justificativa. A 7, nós falamos aqui, é uma questão voltada à apendicite aguda. Colocamos algumas alternativas de 1 a 5, ressaltando sobre a apendicite. Então, o mecanismo principal de origem da apendicite é a obstrução do seu lume pela presença do fecalito. Outras complicações possíveis são a disseminação da infecção para a parede abdominal e generalizada devido ao rompimento do apêndice. Dor abdominal, localizada no quadrante inferior esquerdo. Perda do apetite, náusea, vômito e febre são considerados os principais sinais e sintomas. No exame físico, o principal teste sinal utilizado é o de Murphy. Quando positivo, é um indicativo para apendicite aguda. A colecistectomia é o procedimento cirúrgico indicado para o tratamento de apendicite aguda. Então, qual a alternativa correta? Alternativa A. Alternativas 1 e 2 estão corretas. Então, aqui se pediu para justificar duas alternativas falsas. Então, a 3 é falsa, porque o apendicite aguda não é localizado no quadrante inferior esquerdo. Então, o apêndice não está localizado no quadrante inferior esquerdo, e sim no direito. A 4, por que ela é falsa? Não é no sinal de Murphy que se identifica, Sim, sinal indicativo é o de Bloomberg. E a 5, por que ela é falsa? A colecistectomia é o procedimento indicativo para colecistopatia calculosa e não para apendicite, onde o procedimento indicado é a apendicectomia. Então, essa é a justificativa das questões falsas. 8 é uma questão objetiva, que fala sobre a gastrite, o refluxo gastroesofágico, de uma paciente de 46 anos. Então, aqui fala que era para assinalar a opção correta, que corresponde aos procedimentos terapêuticos indicados nesse caso. Então, a questão correta, eu vou ler as questões para vocês, as alternativas, de A a E. Então, A, orientações em relação às mudanças comportamentais para a doença do refluxo esofágico, como alimentação em pequenas porções, pobre em gorduras e intervalos regulares relacionados às alimentações. B, orientação sobre o ganho de peso, pois a obesidade é um fator regulador para a doença. C, monitoramento da pesquisa da Helicobacter pylori não é necessária, pois a mesma não altera o pH do suco gástrico. D, a motilidade gastroesofágica não são importantes para o procedimento terapêutico. E, orientação sobre a mudança dos hábitos alimentares e consumo alternativo do uso de álcool não são adequados para esse paciente. Então, a alternativa correta, a alternativa A. Então, precisa sim de mudanças, que fala, que afirma que mudanças comportamentais para a doença do refluxo esofágico, como alimentação em pequenas porções, pobre em gordura e intervalos regulares. Então, a justificativa da B, pois a obesidade é uma das causas do refluxo esofágico, descontrolando a mesma. Alternativa C, monitoramento da pesquisa do Helicobacter pylori, que é uma bactéria existente no nosso estômago, é necessária, pois a mesma altera o pH do suco gástrico. A alternativa E, a justificativa, a orientação sobre a alimentação saudável e a não ingesta de bebidas alcoólicas são essenciais a paciente com essas alterações. Então, essa é a nossa justificativa da questão 8. Pessoal, aqui eu finalizo a nossa revisão da avaliação do segundo bimestre. Qualquer dúvida, estarei à disposição na nossa live, ok? E um abençoado retorno a todos. Até a próxima.